É bem semelhante à tua, porque lá no Rio Grande do Sul, a Cristina Ranzolin, ela tá marcadíssima como a âncora do Jornal do Almoço. Sim. E antes dela foi a Maria do Carmo, Lazia Martins, os dois. Mas ela já tá há mais de 30 anos, 25 anos. Eu, chegando aqui como um forasteiro no Paraná, nesse tempo todo já são 10 anos, né? Que eu tenho relação com o Paraná, eu acho estranho que uma jornalista do teu porte não seja a âncora do principal jornal da RPC TV. Ou a do Cineia. Se a briga teria que existir, no bom sentido, teria que ser entre vocês duas. Pois é, mas aqui não é exatamente assim que a banda toca ou tocava. Então... Uma pergunta que, se fica à vontade, se quiser responder. Quem decide isso é uma série de diretores ou é um diretor específico Eu acredito que as decisões são tomadas... da emissora? As decisões são tomadas meio em conjunto, assim. Há um certo, vamos dizer, concílio, assim. Agora, os critérios, não me pergunte. Nem você sabe, né? Nem você sabe. Certo. Tu é muito amiga do Ciné, né? Qual foi a primeira vez que vocês se encontraram? Como é que foi que vocês se conheceram, assim? Gente, não lembro, porque a do Ciné era de Londrina. E veio pra cá, já trabalhava aqui. Eu fazia mais esporte. Claro que na época, assim, né? Tipo, eu ver as grandes figuras ali, nossa, imagina estar trabalhando ali com eles, era legal. Mas especificamente, não me lembro, assim, com cada um desses que eu encontrei pela primeira vez, assim... Como é que a amizade de vocês foi progredindo? E agora a gente estava bem próximas, assim, trabalhando no mesmo horário. E a gente ainda brincava, às vezes, dupla dois amores. Sim. Por óbvio, sim, né? Sim. Mas, assim, exatamente como foi no começo, eu não me lembro, na verdade, nem com ela, nem com nenhum dos grandes, assim, que... Faz muito tempo, e foi uma coisa muito natural. Sim. Talvez isso, assim, foi uma coisa muito natural. Tem gente que é muito parceira, assim, de te ajudar, algumas pessoas não, mas tem gente que é muito camarada, humilde, né, pra te explicar, pra te ajudar. Então você já se sente colega, amigo, assim. Tem disputa de ego dentro de redação? Muita? Porque nós, telespectadores, a gente só vê o produto final, né? A gente não consegue ver nada disso. Em algum momento da tua carreira, tu teve algum problema ou sofreu com esse tipo de assunto? Sim, mas principalmente lá no Rio de Janeiro. Imagina. Mais ainda, né? Não, mais ainda. A competição é grande? Sim, eu cheguei lá como uma forasteira de Curitiba, que chegou e já ia pra Copa do Mundo, já tava com a credencial. Imagina quem já tava lá e não ia pra Copa do Mundo, como é que se sentiu? Deu uma ciumeira, né? Nossa. Não, ali era barra pesada. Mas quem que te tratou legal, né? Pra gente não ficar nesse papo de ficar falando do ruim. Várias pessoas foram legais. Quem que tu, assim, aqui, bacana, hein? Os 3 narradores na época, assim, o Luiz Roberto, que também tava começando nessa época, e tava naquele avião que eu comentei no começo, que foi a Marseille. Sim. O Luiz Roberto, o Kleber, que era de São Paulo, mas também tava nesse avião, me ajudaram muito. O próprio Galvão, o pessoal da parte, assim, vamos dizer, interna ali da produção, também foi super parceiro. A equipe do Esporte Espetacular foi bem legal, assim. Algumas pessoas nem tanto. Alguns, enfim, mas não vamos falar desses. Sim, alguns era mais difícil. Mas com as meninas também, com a Glenda, a Mariana, sempre foram legais, assim. O Tino Marcos, nossa, professor, assim, de te dizer como é que fazia e tal. Essas pessoas, sim, já que eu falei da época do Rio, que foi a mais pesada, que teve, né, uma disputa mais pesada, essas pessoas foram bem bacanas no meu caminho. Produtores, assim, que a gente não conhece, o Roberto Aranha, que trata produtor histórico do Rio de Janeiro, sempre parceiro. O pessoal tem muita curiosidade de saber como é que é o Galvão nessa intimidade de redação e fora ali do microfone. Eu acredito que você teve um contato legal com ele, né? Sim, mas sempre é o Galvão, né? Fazer jogo com ele é sempre um pouquinho mais... Mas em 98 ele já era o Galvão. Porque passou pós-morte do Senna, pós-tetra. Sim, já era o narrador ali da Copa do Mundo. Já tinha... Sim, tanto que os outros 2 estavam de folga comigo no avião que foi de folga. Tinha muita moral, né? Sim. Tem que ter uma distância?
Não, distância não. Você tem que ter um pouco mais de cuidado, assim, pra não falar nenhuma besteira, assim. Porque ele pode te xingar, alguma coisa? Não, xingar no ar, não. Não digo no ar, mas como ele fez com aquelas brincadeiras com o Pelé em off. Não, assim, tipo, ele sempre achou legal as coisas que eu falava na transmissão, eu trazia esse um pouco mais de curiosidade, assim. Teve uma vez que ele achou que eu passei um pouco do ponto, daí ele falou, daí eu fiquei um pouco ali um mês numa geladeira, porque ele comentou com o gerente, assim. O que fizeste? Eu nem me lembro direito, foi um jogo em Minas Gerais, no antigo estádio do América, se não me engano. Ah, Independência. Isso. Velho, né? O velho, aquele, né, que era uma baixada, assim. Uhum. Mas eu não me lembro exatamente o que foi. Eu sei que depois aí vieram falar assim, Ana, tu não tá sendo escalada por causa daquele, que você falou um pouco demais ali e tal. Mas aí também já logo aprendi que, tá bom, passei do limite. Mas era bem divertido, aquelas brincadeiras dele de jantar com o Arnaldo, tinha o jantar com o Arnaldo, quem ia pagar, era uma coisa... Mas eu não ia sempre nos jantares com eles, não, até por conta do horário e dia seguinte tinha que trabalhar. Mas foram lembranças legais. Bom, como é que estamos de tempo, meu amor, por favor? Nossa, passou tão rápido. Olha. A gente precisa falar de viagem. Bom, o meu Paraná posso dizer que é um programa dentro de um programa, né? Porque ele era apresentado dentro do Bom Dia Paraná. Como se chama o programa do meio-dia da RPC? Como eu sou gaúcho, eu não sei exatamente. Não, o meu Paraná sempre foi um programa à parte. Ele foi à parte, né? Ele não era dentro. Não. Bom, ali eu já assisti alguns e eu pude ver o quanto esse estado é bonito. O quanto esse estado tem lugares surpreendentes que vai muito além de Foz do Iguaçu e muito além da própria capital, Curitiba. Alguns lugares aqui no Paraná, para quem vem de fora, que não faz ideia que existam, que tu pode indicar pra gente pra passear, que tem boa gastronomia, que tem uma arquitetura bacana, que as pessoas podem desfrutar. Eu fiz os primeiros episódios da série do Meu Paraná, que houve bastante investimento, tal, em Prudentópolis, que é uma cidade da região bem central do estado, que tem cachoeiras legais, uma gastronomia diferente, que é ucraniana, e construções diferentes também. Você vê um povo que preserva ali a igreja do estilo ortodoxo, tá? Então essa foi uma sugestão legal, um programa legal. Morretes, eu fiz um programa também muito bacana sobre construções que são casas, que são até moradias ou restaurantes, mas que tinham uma história, porque é uma cidade muito antiga no Paraná, Morretes, Antonina, esse pedaço ali. Que eu fiz do Meu Paraná, que tenha sido interessante. Os últimos que eu fiz foram de temas, porque a gente tratava não só de lugares do Paraná, mas também, por exemplo, fiz um programa sobre a erva mate. Foi muito legal. Tu toma chimarrão? Não. E eu já falei, quando fui escalada, eu falei assim, gente, eu não tomo e não gosto de chamate, você acredita? E fiz esse programa. Tomei mate misturado com outras bebidas, assim, mas eu não... Porque eu não consigo. Não tentei, até ali tomei um mate, eu não consegui tomar. É uma coisa... É amargo demais, né? Amargo demais. Peço até desculpas aos tradicionalistas. Fiz esses 2 programas, fizeram bastante sucesso. Foi agora uma das últimas coisas que eu fiz. Mas tu nos trouxe informação, né? Isso é bom. Sim. Muito bom. Então, esse programa era muito legal de fazer. Tu fizeste em Morretes, Antonina de bike, né? Fiz, 50 quilômetros, isso foi um Globo Repórter. Foi um Globo Repórter, né? Exatamente. Foi o primeiro que eu participei. Tu sobre treinou, bicicleta. Eu dei uma treinadinha, porque eu sempre gostei de andar de bicicleta. Assim, então não tinha... E aí, para ser escolhido algum repórter que tivesse essa habilidade, eu acho que pensaram em mim também, porque eu já tinha feito matérias de bicicleta, tinha minha bicicleta, então, Ana, você aguenta? Eu acho que sim. Tinha uma subida e descida boa, assim, em alguns pontos, mas aguentei sem empurrar a bicicleta, foi legal. Fizeste em quanto tempo? Quanto tempo? Não é o tempo exatamente real, porque a gente foi parando, né? Claro. A gravação de TV sempre leva mais tempo. Mas a gente saiu na metade da manhã e chegou no final da tarde. Só que assim, para pra comer, para pra gravar, volta um pedaço pra fazer de novo a imagem. Então, nunca essas coisas de TV, a gente sempre fala quando vai gravar, né? Vai demorar um pouco mais do que você imagina, porque tem que voltar, vir, vai e tal. Então, entrevista, põe microfone, desce todo mundo da bicicleta. Então, o tempo
não sei te dizer, mas foi isso. Eu vi que tu passou por mais ou menos 31 países na tua vida, né? 31 ou 30. Olha, se a gente contar o Brasil, tem que contar o Brasil, né? Tem. 31. Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Croácia, Polônia, Itália, Espanha, diversos. Vamos falar agora realmente de viagem. E eu quero entrar nesses destinos que as pessoas às vezes não